E só para destacar algumas coisas em relação ao texto, para nós entrarmos nos detalhes que serão realmente importantes e que serão de destaque. A primeira coisa que eu vejo é duas pessoas andando junto: Elias e Eliseu. Elias e o seu discípulo Eliseu. Antes desse texto que nós lemos, por algumas vezes, ele disse: fica aqui e eu vou mais adiante. E ele disse: de forma nenhuma te deixarei. Nada, nem ninguém, nem a própria ordem do seu discipulador, e nem a instrução dos outros profetas, e nem a revelação dos outros profetas sobre o que ia acontecer, sobre Elias subir aos céus, fez com que Eliseu o deixasse. O próprio Elias disse: fica aqui, porque eu vou mais adiante. E por duas vezes ele disse: eu não te deixarei. Diga: eu não te deixarei. Por duas vezes Elias dá uma ordem. Elias dá uma ordem ao seu discípulo, ao seu moço: fica aqui que eu vou mais adiante. E as duas vezes ele tinha a resposta na ponta da língua: de forma nenhuma te deixarei. Em uma dessas passagens, ele recebe, Eliseu, o discípulo, o moço de Elias, recebe uma revelação. Os outros profetas dizem: olha, deixe o seu moço, deixe o seu senhor, deixe o seu discipulador, deixe Eliseu ir mais à frente, porque o Senhor o levará. Mas ele disse: de forma nenhuma o deixarei. Nada, nem ninguém, nem a ordem do seu discipulador, e nenhuma revelação do que estava por vir, separou esses dois homens. Separou o discipulador do discípulo, separou o discípulo do seu discipulador, a não ser só uma coisa os separou: uma carruagem de fogo e cavalos de fogo. Só Deus separou eles. Só Deus separou eles. Não foi a ordem do discipulador, não foi a obediência de um discípulo, não foi a revelação de uns profetas que os separaram. Só Deus, com a sua carruagem e os seus cavalos de fogo, que separaram esses dois homens. Porque se não fosse Deus, Eliseu não teria se separado de Elias, e provavelmente subiria também aos céus. Elias significa meu Deus é Javé. Eliseu significa meu Deus é salvação. O nome de Elias, do discipulador, do pastor, significa meu Deus é Javé. O nome do discípulo, do moço que o acompanhava, significa meu Deus é salvação. Agora, quando diz meu Deus é Javé, Javé significa eu sou quem sou. Deus, ou aquele que traz a existência a tudo que existe. É um dos nomes de Deus. E significa Javé, eu sou quem eu sou. Significa Deus, ou aquele que traz a existência, aquele que faz o milagre da criação, aquele que pega o nada e o torna possível, a existência a tudo que existe. Quando nós vemos esse texto, uma outra coisa que me chama muito a atenção é que Eliseu está pedindo ao seu pastor Elias algo muito importante. Pergunta o que, pastor? Pergunta o que, pastor? Ele está pedindo algo muito difícil. E o que é que ele está pedindo? A porção dobrada do Espírito do seu líder. Ele não está pedindo para ser batizado no Espírito Santo. Hoje há muitas pessoas pedindo: pastor, eu preciso me batizar nas águas. Pastor, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. Mas Eliseu
ele está muito além disso. Ele está muito além disso. Ele passa pelo Jordão, seguindo o seu mestre, seguindo o seu pastor, o seu discipulador. Eliseu seguindo Elias, ele atravessa o Jordão. E depois que atravessa o Jordão, e nós sabemos que atravessar o Jordão, que mergulhar no Jordão, que se lavar no Jordão, significa ser limpo, ser purificado, ser perdoado. É o batismo das águas. Ele atravessa, o seu discipulador, Elias, faz com que Eliseu atravesse o rio Jordão, com que ele seja limpo, com que ele seja purificado, com que os seus pecados sejam perdoados. E depois que eles atravessam o rio Jordão, acontece algo muito especial. Os céus se abrem, um carro e cavalos de fogo descem, separam esses dois homens, levam Elias e Eliseu. Ele vê a capa descendo. Significa esse momento em que os céus se abrem e que um carro de fogo e cavalos de fogo descem, e não só separam, mas também simboliza o batismo com o Espírito Santo. Mas ele não pediu o batismo nas águas, ele não pediu o batismo com o Espírito Santo. O que ele pediu era muito difícil, porque o que ele pediu era muito difícil. E o seu profeta, o seu pastor, o seu discipulador Elias, mesmo sendo um homem de Deus, poderoso sobre toda a terra, ele diz: o que você me pede é muito difícil. Agora eu fico pensando, o que é tão difícil? Porque ele ressuscitou mortos, ele fez milagres, ele multiplicou pães, ele alimentou os famintos, ele fez milagres extraordinários. Mas ele atravessa o Jordão, os céus se abrem, e uma carruagem com cavalos de fogo desce. Esse momento significa o batismo nas águas e o batismo com o fogo. Mas ele está pedindo algo a mais. E é além do batismo nas águas, passar pelas águas do Jordão, é além do batismo do Espírito Santo, de receber as línguas de fogo. Ele pede: eu quero do teu Espírito. Eu quero uma porção dobrada do teu Espírito, do Espírito de Elias, do Espírito do homem Elias, que estava sobre o homem Elias. Então é diferente do Espírito Santo. Ele pede a porção dobrada do Espírito de Elias. Agora nós sabemos que quando alguém pede a porção dobrada, significa que ele está pedindo algo muito difícil. O que ele está pedindo? Eu quero ser o seu primogênito. Eu quero ser o seu filho mais velho. Eu quero ser o seu filho primogênito. Eu quero receber a herança dobrada sobre a minha vida. Eu quero do seu Espírito porção dobrada. E ele diz: o que você me pede é muito difícil. E ele faz um acordo: olha, se você me ver subir aos céus, se você me ver subir aos céus, se você tiver uma visão do mundo espiritual, ver uma carruagem e cavalos de fogo, se você ver os céus se abrirem, se você ver eu subir aos céus, então você terá. Se você não ver, você não terá. Receber a bênção da primogenitura, a porção dobrada do Espírito de Elias, tem muito a ver com a visão espiritual. E ele vê o céu se abrindo, e ele diz: Pai, carros e cavalos de fogo. Ele tem uma visão espiritual, ele está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. E aí a capa desce sobre ele, como um símbolo de que ele recebe a porção dobrada de Elias. É algo muito importante. Em Deuteronômio 21:17, mas ao filho da desprezada. Eu quero saber quantos filhos desprezados tem aqui. Quantos filhos desprezados? Quantos filhos rejeitados? Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força.
e o direito da primogenitura é dele. Está falando não de um filho da carne, não de um filho natural do seu sangue, mas o filho da desprezada. Eu não sei qual é a sua história, mas aqui diz que Eliseu, ele tinha um pai, ele tinha uma mãe, ele era um nobre, uma pessoa próspera, ele tinha uma porção de terra, ele tinha um negócio importante. E quando ele é chamado, e Elias, no começo do seu chamado, coloca uma capa sobre Eliseu e o chama para o seguir como discípulo, ele deixa tudo, ele deixa pai, ele deixa mãe, ele deixa a sua terra, ele deixa os seus negócios para seguir Elias. Mas em Deuteronômio está falando do filho da desprezada. E ele receberá a bênção da primogenitura. Mas ao filho da desprezada, em que o pai não o reconheceu, em que o pai o desprezou, mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele. Diga: o direito da primogenitura é meu. Diga: o direito da primogenitura é meu. Diga: é meu. Diga: eu tenho direito. E é isso que está acontecendo. Ele não está pedindo unção dobrada, simplesmente unção dobrada para fazer milagres. Não tem nada a ver com isso. Ou vai muito além disso. Não é simplesmente poder e autoridade para fazer milagres. Não é simplesmente poder e autoridade para fazer a mais do que o seu discipulador. É porção dobrada para ser filho. Para ser filho espiritual. Para ser um discípulo espiritual. Para receber a porção dobrada da herança. Mas muitas pessoas não entendem, acham que Eliseu está pedindo o Espírito Santo. Porque muitas pessoas não conseguem se mover com poder e autoridade. Porque muitas vezes isso não está somente ligado ao Espírito Santo. Tem muitas pessoas que são batizadas no Espírito Santo, mas os dons não se manifestam, os dons não são ativados. Por quê? Porque não tem um pai espiritual, porque não tem um discipulador, porque não recebe a bênção principal, que é a força, que é a bênção do primogênito. Mas Eliseu, ele entende isso, e ele pede a porção dobrada. A porção dobrada significa: eu quero ser o seu primogênito. Eu quero ser o seu primogênito. Diga: eu quero ser o seu primogênito. E aí vamos continuar o texto, você não precisa abrir, mas só acompanhar. 2 Reis, capítulo 2, 23 e 24. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. A primeira coisa que Eliseu faz quando recebe a porção dobrada, vemos que ele abre o Rio Jordão, ele atravessa o Rio Jordão, ele está subindo a cidade, e no meio do caminho, alguns meninos, alguns moços, a palavra meninos e moços, nesse sentido, nesse texto e nesse contexto, significa pessoas rebeldes, pessoas feiticeiras. Por que a Bíblia diz que a rebeldia é como a feitiçaria? Porque o que um feiticeiro faz? O feiticeiro atrai maldições. Um feiticeiro atrai demônios. Por isso que a Bíblia diz que rebeldia é como feitiçaria. A rebeldia, diga: a rebeldia é como a feitiçaria. Atrai demônios.
Por isso que uma pessoa rebelde, ela vai viver pouco e tudo que ela fizer vai dar errado, porque atrai demônios para a sua vida. E esses moços, esses meninos, quando a gente lê, e esses meninos, a gente acha que são criancinhas. Não, são jovens rebeldes. São rebeldes, são feiticeiros. São filhos de Belial. E eles começam a zombar. Sobe careca, sobe careca. E a gente diz, mas só porque falou isso? Só porque zombou do profeta? Só por causa disso? Só porque ele zombou? Só porque eles zombaram? O profeta Eliseu, a primeira coisa que vai fazer é amaldiçoá-los em nome do Senhor. E na mesma hora, saem duas grandes ursas e destroem, despedaça 42 daqueles moços. Só porque falou, sobe careca. Primeiro, pode ser um insulto contra Elias, o seu discipulador, que já era de idade, que era calvo, e era uma zombaria aquilo que Deus estava fazendo. Um insulto contra Elias, o seu discipulador. Segundo, um insulto contra o próprio Eliseu, o profeta de Deus. Pode ser também, terceiro, um insulto contra o profeta é um insulto contra o próprio Deus. E quarto, um insulto, a blasfêmia ao Espírito Santo não será perdoada. Ah, pastor, pecado é tudo igual. Jesus disse que há um pecado que não será perdoado. Ah, pastor, é o pecado de homicídio, é o pecado da prostituição, é o pecado da rebeldia, é esse pecado, é aquele. Ele está muito ligado à liderança, ele está muito ligado à rebeldia e a blasfemar contra o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo faz algo e nós zombamos, e nós duvidamos, e nós zombamos, como esses meninos fizeram. O que Deus tinha feito? Separado Elias e Eliseu, e Elias tinha subido. E para aquele mover do Espírito Santo tão importante, aqueles meninos, aqueles moços começavam a zombar. Sobe calvo. Mas não dá para ter um discernimento completo da interpretação desse texto. Não dá para saber direito o que esses moços estão zombando. Como eu disse, pode ser um insulto contra Elias. Contra Elias que tinha subido na carruagem de fogo. Um insulto contra Elias, o seu discipulador. Ele está passando e eles estão zombando do seu discipulador que tinha acabado de subir aos céus. E por causa disso, ele os amaldiçoa em nome do Senhor e são despedaçados. Pode ser também um insulto ao próprio Eliseu que está passando. Pode ser um insulto dizendo: sobe, careca, sobe. Ele estava subindo a cidade e ele não tinha mais cobertura. Ele não tinha mais um discipulador. Um insulto contra Eliseu, o profeta de Deus. E o terceiro, como nós vimos, um insulto. Um insulto contra um homem de Deus é um insulto contra Deus. Sabe, quando vocês aplaudem, quando nós ouvimos um testemunho, quando Deus faz algo, quando Deus se manifesta, quando Deus libera uma palavra, nós glorificamos a Deus. Eu pego e digo: Senhor, é para a tua honra e a tua glória. Mas a mesma coisa acontece quando alguém fala mal, quando alguém zomba da igreja, quando alguém critica a igreja. Eu falo: Senhor, sabe aquela glória que nós dissemos que é sua? Então essas críticas também são suas. Podem estar dizendo de Elias, de Eliseu, do profeta, mas no fundo você sabe que essas críticas são suas. E último, como nós vimos, pode ser muito mais do que um insulto, uma blasfêmia ao Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo, que é o pecado que não será perdoado. Diga: não foi vingança,
Sabe, nós podemos dizer, é que Eliseu estava muito triste por causa do seu discipulador que se foi. Não, não foi vingança. Assim como Pedro não estava quando decretou a sentença de morte a Ananias e Safira. No Novo Testamento, quando Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus. E o povo começa a vender as suas propriedades e entregar a oferta aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira enganam o Espírito Santo. E Pedro diz que eles enganaram o Espírito Santo e por isso vão morrer. E eles caem na porta da igreja, mortos. Então não foi um decreto de vingança. Não foi um decreto de um homem. Foi em nome do Senhor. É uma maldição em nome do Senhor. Como Pedro não estava quando decretou a sentença de morte a Ananias e a Safira, Pedro disse, porque mentiram ao Espírito Santo. Não foi para mim que vocês mentiram. Você disse que é dizimista? Você não está me enganando. Você disse que tem aqui o 100%, como você tinha votado ao Senhor. Você fez um voto, você não precisava, mas você votou. E você disse que aqui tem o 100% do seu voto, e você não está entregando, ainda que seja 99,9%, é mentira. E aí Pedro diz, mentiram ao Espírito Santo e por isso morrerá. E assim como Paulo também não estava quando declarou que Elimas, o encantador, ficaria cego. Ele foi simplesmente um instrumento por meio da qual Deus pronunciou uma maldição contra os jovens. E muitos outros, quando os apóstolos declaram algumas pessoas como anatema, malditos, os tiram da comunhão da igreja e diga, nem fale com eles. Não foi uma sentença humana e não foi por causa de ciúmes, de inveja, não foi vingança, é um decreto. Vocês vão morrer em nome do Senhor. Você vai ficar cego em nome do Senhor. Vocês são anatemas a partir de hoje. Vocês são maldição e para fora da igreja. E você que faz parte do corpo de Cristo, nem os cumprimente na rua. Diga, não foi vingança. E hoje é tão fácil insultar, é tão fácil blasfemar. Basta abrir as suas redes sociais e você sair escrevendo o que você acha, insultando, blasfemando. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Porque há pecados que não serão perdoados. Há pecados que não serão perdoados. Por que que Ananias e Safira morreram por não entregarem o voto? Porque mentiram ao Espírito Santo? Porque a igreja precisava de dinheiro? É lógico que não. É lógico que não. É porque essa mentira é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles fizeram um propósito e um juramento e um voto com o Espírito Santo. E nós temos que prestar muita atenção nisso, para não fazermos voto de tolo, para não falarmos que vamos fazer uma coisa e fazermos outra, para não insultarmos. Nós sabemos que a vida de Elias e na vida do seu discípulo Eliseu aconteceram muitos milagres, grandes milagres, mas eu quero destacar apenas dois milagres. O primeiro é a purificação das águas amargas. Diga, a purificação. 2 Reis 2, 19 e 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a situação desta cidade, como o meu servo vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse, trazei-me um prato novo, e pondo nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidades. Ficaram, pois, aquelas águas, até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Diga, foram saradas. Então diz, o profeta Eliseu, ele chega à cidade, e a cidade é boa, a cidade é bonita,
Você olha a cidade é bem regada, a cidade é verde, há campos verdejantes, mas ao mesmo tempo que a cidade era boa, havia uma maldição. E qual era a maldição? As águas que vinham das montanhas e desciam sobre a cidade eram águas amargas. E essas águas amargas faziam com que a cidade, primeiro, se tornassem estéreis. Havia árvores, havia planta, havia plantação, só que o fruto, ele não vingava. O fruto, ele começava a ser gerado e ele caía. E os animais, por beberem daquela água, os animais, quando geravam animais, os seus filhotes, os animais nasciam, mas nasciam prematuros e também morriam. Era uma maldição. Eram águas impróprias, eram águas amargas, que faziam com que a cidade não tivesse frutos e não tivesse vida. Eram terras estéreis. O milagre da purificação das águas amargas não recebe muita atenção em meio a tantas coisas maravilhosas que Deus fez por intermédio de Eliseu, mas é um acontecimento rico e simbólico. Diga: a purificação das águas é um milagre rico em simbologia. Diga: é importante, tem muitos significados e é simbólico. Amém? As águas amargas eram uma praga. Ela fazia com que os frutos das árvores caíssem prematuramente e que o gado desse à luz cedo demais, resultando na morte dos novilhos. Para piorar, as águas não eram apropriadas para o consumo humano. Diga: uma maldição. O milagre era necessário. Somente Deus poderia purificar a água, mas Ele usou Eliseu e o sal como instrumentos para a realização de seu ato poderoso. A água que era uma maldição, agora se torna em uma fonte de bênção. Diga: a água que era uma maldição, agora se torna em uma fonte de bênção. E Eliseu faz algo muito simples. Ele simplesmente pede um prato novo. Não podia ser usado. Tinha que ser um prato novo e com sal. Diga: com sal. E ele subindo a fonte, e ele subindo a nascente daquele rio, ele pega o sal e ele derrama sal sobre a nascente, fazendo com que aquela terra voltasse a ser uma bênção. Agora não era só boa, mas era abençoada. Não era só bonita, era frutífera. Amém? O segundo milagre já é bem mais conhecido, o milagre do azeite da viúva. 2 Reis 4, do 1 ao 7. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus 2 filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Diga: é um milagre muito conhecido.
Como nós vimos, o primeiro milagre, o milagre da purificação das águas, não é um milagre muito conhecido, não é um milagre muito ministrado, mas é um milagre muito importante, é um milagre cheio de símbolos, de significados e de atos proféticos. Deus poderia simplesmente curar, mas Ele usa o profeta, e o profeta usa um prato novo e sal para tornar as águas saudáveis, sarar as águas. O milagre do azeite da viúva é famosa por mostrar como Deus se importa profundamente com os apuros dos pobres e necessitados. Esse milagre é muito mais conhecido porque revela um Deus que está preocupado com as necessidades, com as dificuldades e com os momentos difíceis das pessoas. A viúva e os filhos ficaram maravilhados a ver o pote, a semelhança de uma fonte de água viva, sempre transbordando e, ao mesmo tempo, sempre cheio. Eles não viam a fonte que o abastecia, mas criam que ela estava naquele em que estão todas as nossas fontes. Imagine você com uma botija, você vai derramando, e a botija sempre está cheia, e enchendo todas as outras botijas. É um milagre muito especial, sobrenatural. É um milagre que mostra o amor de Deus e a bênção de Deus sobre o necessitado, sobre o aflito. Ao mesmo tempo que mostra uma vasilha, e essa botija que nunca se esvazia, como uma fonte de vida, como uma fonte de água, como o nosso Deus, que sempre tem bênçãos para nos dar. Amém? Tem um momento importante, que eu gostaria de finalizar essa primeira parte, que fala sobre a visão. A visão de reino. Nós vimos que uma das coisas extremamente importantes para que Eliseu recebesse a porção dobrada do espírito de Elias, para que ele recebesse a porção dobrada do primogênito, é que ele não se separasse e que ele visse o mundo espiritual. E é muito importante que você tenha uma visão espiritual. Em 2 Reis 6, do 17 ao 18, e orou Eliseu e disse-lhe: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. A primeira coisa, Eliseu desperta pela manhã, e o seu moço, ele sai à janela, ele abre a porta, ele começa o seu dia, e quando ele abre a porta, ele se depara com um exército inimigo em volta. E o exército inimigo era muito grande, era muito numeroso, era poderoso. E ele começa a caminhar. Eliseu, junto com o seu moço, começam a caminhar. Eles vão dar continuidade ao seu dia, mas ao mesmo tempo que Eliseu está calmo, está caminhando, o seu moço, o seu discípulo que está do lado, está preocupado, está com medo. Há muitos inimigos à nossa volta, mas Eliseu, ele pede algo especial ao Senhor: Senhor, abra os olhos do moço para que veja. E o que ele vai ver? Carros e cavalos de fogo. E ele vê carros e cavalos de fogo, e ele vê que aqueles que estão com Eliseu são muito mais numerosos do que aqueles que são os seus inimigos. Enquanto você não tiver visão espiritual, você não vai conseguir andar com o profeta. Você não vai conseguir andar debaixo de uma unção apostólica e profética. Você sempre vai estar com medo, você sempre vai estar preocupado, vai estar sempre fugindo, se escondendo, atemorizado, enquanto os seus olhos não se abrem e você vê quem é Deus, e que o nosso Deus tem um reino, e que nesse reino há um exército poderoso, carros e cavalos de fogo. Você não consegue andar.
E muitas pessoas estão querendo andar do lado do profeta. E andar do lado do profeta, você só vai ver perseguição. Você só vai ver o exército inimigo. Você vai ouvir calúnias, blasfêmia, palavras contrárias. Você vai ouvir sobre rumores, sobre prisões, sobre desgraça. Enquanto você estiver junto com o seu discipulador, com o seu pastor, com o profeta de Deus, e com os olhos naturais, você só vai ver o exército inimigo. E vai ter uma vida de medo. Às vezes, esses dias falava com a pastora, falava assim, olha, por que essa pessoa tem tanto medo? Porque a pessoa não consegue falar, porque a pessoa não consegue caminhar, porque a pessoa não consegue se expressar, porque a pessoa não consegue pedir, porque a pessoa não consegue, porque está cheio de medo, está cheio de temor, e o temor bloqueia, o temor paralisa, o temor faz com que a fé seja morta. O medo, a dúvida, mata a sua fé. Você precisa abrir os seus olhos para ver o mundo espiritual, para ver Deus na vida do profeta, para ver a ordem de Deus e os anjos que se acampam ao seu redor, nos livrando e guardando do mal, e que são muito mais poderosos, numerosos do que o inimigo. Diga: Senhor, abra os meus olhos. Você precisa andar com segurança, você precisa andar tranquilo, você precisa andar na fé, crendo em Deus, e estará seguro. Crendo nos profetas, prosperará. Mas se você andar com medo, as coisas não vão dar certo. Por isso diga: Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa te ver, e ver o mundo espiritual, o seu reino e o seu exército, os seus anjos acampados ao meu redor. Mas as pessoas estão com medo, desesperadas, aflitas. Ai, a crise, isso, porque falaram isso, porque estão falando isso, porque vão falar, e estão fazendo, e vai acontecer. Abra os olhos, Senhor, dos discípulos. Abra os olhos desse moço, dessa moça, que não consegue ver o milagre, que não consegue ver o agir de Deus, que não consegue ver o nosso Deus, que é o nosso escudo, que é bom, que é abençoador, que abençoa com toda sorte de bênção. Você só consegue ver o impossível, só consegue ver o problema. Diga: Senhor, abra os meus olhos. Ao mesmo tempo em que Eliseu pede para que Deus abra os olhos do seu moço, e ele possa ver tudo, não só o exército inimigo, mas os carros e os cavalos de fogo que Deus tinha enviado. Ele também dá uma ordem ao exército inimigo, dizendo: Senhor, fere eles com a cegueira, torne eles cegos. E eles ficam todos eles cegos. Imagine um exército numeroso, cego. E a Bíblia diz que Eliseu se aproxima deles, conversa com eles, eles estão cegos, e eles pedem para serem levados a um lugar seguro. Mas Eliseu os conduz e diz: não, eu vou levar vocês a esse lugar seguro, eu vou levar vocês ao seu território. E Eliseu pega eles e os guia até Samaria, até o território do seu rei. E chegando lá, o rei quer matá-los. E o profeta diz: não os mate, prepare um banquete para os nossos inimigos. E ele pega e ora novamente, para que a cegueira saia do exército inimigo. Eles abrem os olhos, e eles estão em Samaria, diante do rei do profeta, e estão no território inimigo. Eles foram capturados, o rei quer matá-los, mas o profeta diz: não, dê a eles o de comer, e depois despeça-os. E eles comeram, e depois voltaram para o seu território, para o seu rei, e não procuraram mais invadir o território do povo de Deus e destruí-los. Sabe, muitas vezes a gente quer ser vingativo. Sabe, Deus, Ele não perdoa o pecado, é da blasfêmia. Mas aqui o profeta
ele não está sendo usado por Deus para liberar uma maldição em nome do Senhor. Eles não vão ser mortos, mas pelo contrário, eles vão ser abençoados pelo profeta, eles vão ser poupados pelo rei, eles serão liberados e abençoados, e acabou a guerra. Tem pessoas que basta nós provarmos que não queremos o seu mal, que não estamos em uma guerra contra eles, mas que a nossa guerra não é contra a carne, mas é contra principados e potestades, e eles são liberados. 2 Reis 6:20, e sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre a estes olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria, como já foi explanado. Às vezes nós vemos alguns testemunhos que uma pessoa abriu o olho. Olha, só nessa passagem, só nesse momento, por Eliseu ter a unção dobrada de Elias, não do Espírito Santo. Tem pessoas que querem fazer milagres e acham que pelo Espírito Santo. Eu conheço muitas pessoas que estão cheias do Espírito Santo, mas não tem poder nenhum, não tem autoridade nenhuma na sua palavra. Todo decreto que dá não acontece. Por quê? Porque não é só o batizar nas águas e ser batizado no Espírito Santo. Não é só nas águas e com línguas de fogo. Não é nas águas do arrependimento e no batismo do Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, com ministérios e dons. É necessário um pai, é necessário um pastor, para que você receba do Espírito de Elias. Ser batizado nas águas é fácil. Ser batizado no Espírito Santo é fácil. Basta se arrepender dos seus pecados. Basta buscar o Senhor. Agora, receber do Espírito de Elias, receber do Espírito do seu discipulador, e receber porção dobrada do Espírito de Elias, não é receba, não é seja batizado nas águas, seja batizado no Espírito Santo. Não são passos, não são etapas, não é um processo de passar pelas águas e buscar o Senhor, mas é um processo de ser discipulado, de ter um pastor, de frequentar uma igreja, de ser fiel. E ele diz: fique aqui, porque eu vou mais adiante. E ele diz: de forma nenhuma te deixarei. Sabe, tem muitas pessoas que dizem ser meu discípulo, mas eu digo: eu vou até São Mateus, e ele não vai. Eu falo: eu vou até Jundiapeba, ele não vai. Eu vou até tal lugar, ele não vai. Ele nunca está junto. Não é discípulo, é povo. Mas aí na hora ele quer a unção dobrada. Elias disse: o que você me pede é difícil, porque Caim não teve, porque Ismael não teve, porque o filho primogênito de Jacó não teve. Quantos outros que eram para ter, que tinham o direito e não têm? Por quê? Porque não andam com o pai, não honram pai e mãe, não são fiéis até a morte. Qualquer coisinha se separa, qualquer revelação profética já sai, já para, já volta atrás. Mas ele disse: de forma nenhuma te deixarei. Eu estou contigo. Eu vesti a camisa, eu vou suar, eu vou servir, eu vou trabalhar, eu vou ganhar, eu vou lavar as suas mãos, eu vou lavar os seus pés. O que você precisa? Para onde você está indo? Elias disse: o que você me pede é muito difícil. E eu fico imaginando, porque Eliseu não estava há alguns meses e poucos anos servindo Elias. Ele estava por mais de 20 anos, 21, 23 anos, servindo a Elias, carregando água, lavando seus pés, ajudando, servindo, dando ânimo, aprendendo, querendo ser como seu mestre. Mas hoje as pessoas: eu quero um pouquinho da unção desse, um pouquinho da unção desse.
desse aqui eu quero um pouquinho mais. Não, primogênito, ele só tem a unção e a porção dobrada do seu pai. Mas hoje as pessoas são um pouquinho da universal, um pouquinho da fonte de vida, um pouquinho da quadrangular, um pouquinho da feitiçaria, um pouquinho do mundo. Não é assim que se move no mundo espiritual com poder e autoridade. Muitas pessoas são batizadas nas águas. E o profeta diz: nós passamos pelo Rio Jordão, os céus vão se abrir, mas para que você tenha a minha porção dobrada, você vai ter que ver tudo isso acontecer. Não é só passar pelas águas, não é só ser cheio do Espírito Santo. Você vai ter que ver até o final o meu ministério, para ter da minha porção. Porque a porção se recebe quando o ministério se encerra. Sabe quando é que eu vou ter porção dobrada do meu discipulador, do meu apóstolo? Quando ele encerrar. Hoje tem pessoas que querem ser discípulos por um mês e depois já acham que sabem tudo. É uma vida. E na verdade é muito mais do que uma vida, é uma vida eterna. Não podemos simplesmente brincar com a bênção maior da primogenitura. Porque Deus não brincou e simplesmente deu a Caim, um vagabundo, um errante, fugitivo e homicida. Ele não deu a um que era zombador, que era flecheiro, que ria das promessas. Ele não deu aquele que se deitou com a mulher do seu pai e com os outros irmãos tramaram matar e venderam o irmão amado e que tinha sido separado para ser primogênito. Elias está dizendo: olha, isso não é bem comigo, é com Deus. Tem pessoas que eu gosto demais, como eu gostaria que rompesse, como eu gostaria que muito mais do que passar no batismo das águas e ser cheio do Espírito Santo, recebesse porção dobrada. Mas você faz e nada acontece, porque não depende de mim. Não adianta eu querer que você seja um homem, uma mulher de Deus. Não adianta eu querer que você seja um servo de Deus. Não, servo do homem. Eliseu não falava: mas eu servi Deus por tanto tempo. Não, eu servi a Elias. Aonde está o Deus de Elias, que agora vai ser o meu Deus? Mas as pessoas querem servir a igreja, querem servir a Deus. É de um relacionamento íntimo e profundo, é de um relacionamento verdadeiro, que não se separa por nada. Geazim, num outro momento, se separou do seu discipulador e ele disse: por um acaso, aonde você foi, o meu coração não foi com você? E você não foi atrás de riquezas? Por isso, a partir de hoje, a lepra de Naamã se pegará a ti e a teus descendentes. A bênção da primogenitura não é para qualquer um. Por isso que eu falei, eu vim hoje para pregar para uma pessoa. E existe uma pessoa que atende pelo nome de noiva de Cristo. É para a igreja. E se você faz parte da igreja, e se você serve o homem de Deus, você tem direito a essa bênção. Diga: o avivamento continua. Ah, não, diga mais forte. Diga: o avivamento continua. 2 Reis 13, do 20 a 21. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano, e sucedeu que, entrando eles um homem, eis que vieram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, o tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Esse é um dos textos que mais me chama a atenção em toda a Bíblia, porque Elias, ele foi levado por uma carruagem de cavalos de fogo. Eliseu continua o seu ministério,
com unção dobrada. Não é com o Espírito Santo, ou só com o Espírito Santo, não querendo menosprezar o Espírito Santo, mas trazendo uma revelação para você. Porque batizado nas águas e batizado no Espírito tem aos montes. Agora, com porção dobrada do Espírito de uma pessoa, de um discipulador, é pouco, são raros. E aqui Eliseu, ele adoece, ele morre e ele é sepultado. E os inimigos querem invadir a terra de Deus, do povo de Deus. E está lá 2 homens sepultando uma pessoa. E os inimigos entram, os moabitas invadem a terra no começo do ano. E aqueles 2 homens que estavam enterrando, não sei se um parente, alguém, mas eles estão enterrando, eles estão levando um homem para ser enterrado. E vendo os inimigos, eles pegam simplesmente aquele corpo e jogam numa sepultura qualquer. Mas aquele corpo, ele é jogado na sepultura de Eliseu. E ao cair sobre a sepultura, os ossos de Eliseu, ele volta a viver. Imagine ele voltando a viver, saindo de uma tumba e olhando os inimigos e batendo em retirada. Diga, o avivamento continua. Mesmo depois de morto, ele continuou ressuscitando vidas. Elias ressuscitou. Eliseu ressuscitou. Ressuscitaram pessoas, mas a única passagem da Bíblia que mostra ossos secos, não voltando a viver, mas ossos secos, fazendo com que outra pessoa volte a viver, é no caso de Eliseu, de quem tem a porção dobrada. O avivamento continua. Sabe, quando eu vou ler textos antigos, de homens e mulheres de Deus, tem textos antigos que não se comparam, texto de homens, de testemunhos, de biografia de homens de Deus, que quando você lê, você é tomado por uma unção, você é tomado por um mover, e eu fico pensando, Deus, eles já morreram. Eu estou aqui só com um livro que conta a história deles, mas há tanta unção, mesmo depois de morto, continuam ressuscitando vidas. Depois da morte de Eliseu, seus ossos deram prosseguimento ao seu ministério avivador.